Bom dia. Muito bom dia, Marlene, ouvintes da Sorriso FM. Satisfação é nossa, né? Falamos de um assunto tão importante que é a relação consumerista, que na nossa região só cresce, né, Marlene? Muito bem. Defesa do consumidor. Essa semana a gente foi provocado aqui para botar o PROCON numa roda de conversa em relação a essa situação da rede de esgoto, da Águas de Sorriso, enfim. E acabamos aqui até chamando a atenção das pessoas para a importância de fazer o registro junto ao órgão PROCON. Então eu queria saber o que vocês estão fazendo. Parece que o PROCON já está fiscalizando, inclusive, Michel. Com certeza. Marlene, perfeito. É exatamente isso, né? Eu até costumo dizer para os meus colegas que o servidor público que não está disposto a encarar desafio, ele não deve estar na área funcional, né? Seja privada ou pública. Sim. Né? Nós, enquanto gestores, nós temos a obrigação de propor soluções às demandas Perfeito. trazidas pela sociedade. Então, com relação, eu trouxe inclusive alguns dados para você. Hoje, o PROCON de Sorriso, nós tivemos com um aumento, nós registramos um aumento de mais de 35% das demandas trazidas ao órgão, ou seja, hoje a gente faz muito mais com muito pouco, e isso graças a esse apoio que nós temos recebido da sociedade. Certo. Né? Mas o que ainda acontece? Hoje nós estivemos lá no bairro Ouro Verde debatendo isso com os moradores. Questão do esgoto mesmo. O morador alega que ele está há 1 ano com o mesmo problema e que ele já denunciou em vários setores. Mas aí nós fomos buscar no histórico do PROCON, não tem nenhuma denúncia dele Para no PROCON. vocês, não. Não. Né? Então, assim, qual que é o nosso atendimento? E até aqui, em homenagem a um princípio criado pelo STJ, que é chamado de princípio da teoria finalista mitigada, que foi exatamente para combater. Nome complicado, né? Mas vamos lá. Foi exatamente criada para combater, porque o que acontecia muitas vezes, Marlene? A concessionária ela falava, não, PROCON, você não tem competência para fiscalizar isso aqui, porque eu tenho uma agência de regulamentação própria. Veio o STJ, os desembargadores, de uma forma muito inteligente, falaram, não, peraí, a fiscalização ela tem que ocorrer de forma concorrente, nas esferas federal, estadual e municipal. Então não existe hierarquia e muito menos exclusividade em se tratando de atos fiscalizatórios. Até porque temos um consumidor aqui. Com certeza, nessa relação, prejudicado, né? E parafraseando aqui o nosso superintendente do PROCON estadual, ele diz o seguinte, de alfinete a foguete, tem relação de consumo, traz a competência do PROCON. E é isso que nós estamos fazendo. Com relação à Água de Sorriso, nós tomamos conhecimento via imprensa, e mais uma vez aqui eu quero destacar o brilhantíssimo trabalho da imprensa sorrisense. Né? Nós identificamos ali algumas denúncias feitas por moradores do bairro Ouro Verde. Aí, às vezes, o ouvinte pode falar, tá, mas é só através da imprensa que vocês têm conhecimento de denúncia? Não. Se chegar para vocês vão ter conhecimento A ordem também. de serviço é aberta imediatamente, Marlene. Doa a quem doer. Eu tenho obrigação ética, moral e institucional de instaurar o procedimento sancionatório. Né? Até quando? Deus vai nos dizer, mas enquanto nós estivermos lá, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, dando uma resposta à sociedade. Então tivemos acesso a essa denúncia feita pelos moradores em um meio de comunicação. Imediatamente, o nosso gerente de fiscalização, eu quero aqui render elogios ao Dr. Moacir Macedo, que tem trabalhado de forma muito transparente e ética à frente do setor de fiscalização do PROCON Sorriso, inclusive sem o meu conhecimento, tá? Porque ele também pode agir, ele deve agir de ofício, ele tem autonomia para isso. E ele instaurou um procedimento e ele pegou a equipe dele, foi lá, fez o levantamento e identificou que infelizmente não era só o bairro Ouro Verde. Nós estávamos ali com um problema crônico em pelo menos 4 bairros. Bairro Santa Maria, bairro Pinheiros, bairro Ouro Verde, bairro Brasil Norte e Terra Brasil. O que chegou das cachoeiras de esgoto pelo céu aberto ontem, essa semana. Aqui. Então, anteontem eles passaram fazendo esse levantamento, porque para instruir um procedimento nós temos que ter provas. Sim. Né? E a prova é o vídeo, a situação é esfera registrada. administrativa, mas nós temos que tomar todo o zelo, porque senão essa empresa leva para o judiciário derruba, anula tudo que nós fizemos. Então foi feito esse estudo de campo, constatou-se a prática infrativa, hoje foi lavrado um auto de notificação, um procedimento sancionatório já aplicando uma multa contra a concessionária Água de Sorriso. E aqui eu trouxe até uns números interessantes. Esse ano, Marlene, esse ano o PROCON Sorriso já aplicou mais de R$ 2.200 de multas contra a concessionária Águas de Sorriso. Né? Outras cerca de 800, 700 mil contra a concessionária de energia 2.246 mil aqui no caso. Isso mesmo, tá? É bastante. Será que pagam isso aí de multa ou não?
Ou eles conseguem derrubar a maior Marlene, parte? essas grandes corporações, essas grandes A gente empresas, sabe, elas, né? elas Tem têm um peso no judiciário. o direito de questionar Claro. a via judicial, mas assim, qual que é o entendimento também do próprio STJ e do STF? Ao juiz, ao desembargador, não compete questionar a autonomia do órgão fiscalizatório. O que o juiz vai analisar? a causa, Se no seguir o devido processo Aham. legal, e é nisso que a gente tem que tomar cuidado, e a gente cuida bastante, por isso que demora, às vezes, um procedimento a ser estourado, e se a multa foi uma multa que levou em consideração os fatores, por exemplo, a arrecadação daquela empresa, o número de moradores atingidos. Nesse caso do extravasamento coletivo, nós estamos fazendo aqui um cálculo de que pelo menos 10 mil famílias foram diretamente atingidas. Perfeito. Então isso nos dá esse empoderamento para aplicar uma multa até mais pesada, até mesmo porque você, assim como eu, operadora do direito, sabe disso, né? E ao morador e ao ouvinte que está nos ouvindo, nós precisamos sempre bater nessa tecla. A sanção administrativa, a multa, ela tem caráter punitivo e pedagógico. 11h16, meu querido Michel, preciso perguntar, porque entre as situações inúmeras que chegaram aqui durante essa semana, aqueles montes de terra foram mostradas imagens para nós aqui, lá no Jardim Primavera, em situações onde ainda está implantando a rede de esgoto. Vocês Sim. estão olhando isso? Existe alguma irregularidade nisso? Como é que é isso, Michel? Sim. Marlene, você me permite só fazer uma correção aqui, porque é tanto número, é tanta coisa, né? E eu vou brincar aqui, igual a minha filha fala às vezes, o TDAH do papai hoje está explodindo. Segura o TDAH aí, Segura o Michel. TDAH do papai. Mas, ó, o valor total de multas esse ano é total, 2.246. Certo. Contra as concessionárias, tá? E contra a de água, propriamente dito, está na ordem de R$ 797.213,94, tá? Quase 800 mil reais. Isso, só fazendo essa correção. Evidentemente que nós não temos um limite, havendo denúncias, havendo reclamações. Constatando que tem que aplicar, vai Isso aplicar a mesmo, multa. vai aplicar, né? Certo. E nisso eu preciso aqui fazer um reforço, reiterar publicamente. Nós temos tido muito apoio da gestão municipal, do prefeito Alei Fernandes, Perfeito. inclusive para tomar essas decisões coercitivas. Com relação ao Jardim Primavera, inclusive coincidência ou não, nós tomamos conhecimento através do próprio prefeito Alei, que me ligou salvo engano, na terça-feira pela manhã, e pediu que nós dessemos uma atenção à questão do bairro Jardim Primavera. Certo. Então, nós não tínhamos recebido também nenhuma reclamação Da de população. moradores, tá, Marlene? Deixar certo. isso bem claro aqui. Não é porque o prefeito pediu que o PROCON fosse lá, não. É porque a reclamação foi feita ao prefeito. Para o gestor. Isso, e o prefeito imediatamente deu ciência ao PROCON. Certo. Estivemos no local, inclusive um dia antes, estivemos fazendo uma fiscalizatória, constatamos sim que existia ali o acúmulo de material residual, terra, sujeira, muita poeira, inclusive a interdição de algumas vias. Então, diante dessa constatação, nós convocamos uma reunião que aconteceu na quarta-feira lá no canteiro de obras, terça-feira. Essa reunião aconteceu na terça pela manhã, junto com os engenheiros da concessionária. E aqui eu preciso ser muito honesto, tá? A concessionária, quando a gente convoca os servidores aqui da ponta, eles nos atendem de imediato. Então, acionei o Ricardo, que é o responsável regional, e juntamente com os dois Fábios, né, que são os engenheiros de obra, nós estivemos lá analisando e que foi firmado um compromisso conosco já num primeiro momento, Marlene, que a concessionária iria reforçar as ações de limpeza, tá? E isso precisa ser feito por no mínimo 2 vezes ao dia, que eles iam se abster de deixar esse material acumulado ali pelas ruas do bairro. Esse monte de terra que fica fazendo barro e poeira Isso lá. mesmo. Porque o que a gente entende? Toda obra gera transtorno, Sim, Marlene, né? sabemos disso, mas tem que ter um limite para isso. Isso. O povo está vivendo ali, Perfeito. né, Michel? Mas assim, essas grandes empresas, elas têm algumas obrigações, inclusive durante as obras. Nós temos aqui a lei do marco sanitário, que ela prevê a universalização do esgoto em todo o país, 90% de cobertura, até 31 de dezembro de 2033. Tá chegando aí, Tá né? chegando aí. Mas o que a concessionária Águas de Sorriso se comprometeu com a assinatura do novo contrato? De antecipar esse prazo para 31 de dezembro de 2028.
Então eles têm muita obra para fazer e nós entendemos. Agora o que acontece? Essas obras ou essa antecipação de prazo não é um salvo-conduto para que eles realizem as obras de qualquer maneira. Eles precisam seguir alguns parâmetros, alguns critérios e agora, mediante essa provocação da sociedade, e reforço, foi feita uma reclamação ao prefeito, o prefeito trouxe ao PROCON. Perfeito. Os moradores não acionaram o PROCON, tá? E se eu falar que acionaram, eu estou mentindo. E é importante que acionem, né? Por isso que a gente fala e repete isso, né, Michel? Para você ter um argumento de trabalho também. Sem dúvida, porque eu digo o seguinte, tanto o diretor executivo, que sou eu, quanto o gerente de fiscalização, a legislação permite que nós ajamos de ofício. Você pode ir lá por sua conta. Com certeza, eu ouvi na Rádio Sorriso, eu vi num site, eu li num jornal, eu já posso agir de ofício, assim como o promotor de justiça e o delegado de polícia. Podem agir de ofício então, também. Esses 4 profissionais, eles têm a obrigação, inclusive, de agir de ofício. Mas, evidentemente, que a gente consegue subsidiar melhor um procedimento se essa denúncia vier do morador. Perfeito. Se o morador trouxer os protocolos das reclamações que ele fez junto à concessionária de águas, e aqui é importante que o morador, sempre que acionar, seja a concessionária de água ou de energia, que ele exija o protocolo. Por quê? Aquele protocolo é a prova de que ele já tentou solucionar o problema junto à empresa. E não deu certo. E não deu certo. Perfeito. E aí traz ao PROCON. Mas com relação ao Primavera, Marlene, só para concluir, qual foi o acordo que nós firmamos? E aqui pedimos apoio da população, nós vamos fiscalizar diariamente, mas pedimos o apoio da população também que nos auxilie. A concessionária se comprometeu a fazer a limpeza das vias por pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos. E eles vão estudar a possibilidade de implantar uma terceira frente de trabalho no meio do dia. Essas limpezas devem ocorrer pela manhã e ao término do expediente. Seria lavar realmente o que tem de asfalto ali? Umidificar a rua. Inclusive hoje já tivemos lá no local, percebemos que está sendo feito. Perfeito. A limpeza periódica do local dessa obra, ou seja, não pode deixar os montinhos de terra dormir lá de sexta para segunda-feira. A destinação adequada daqueles resíduos, eles estão utilizando um terreno baldio lá no próprio bairro. Nós sugerimos que eles destinem de um lugar mais distante para evitar que o vento, né, que a terra venha. Né? Então, assim, foi uma conversa muito satisfatória, eles se comprometeram a tomar essas medidas, inclusive já colocaram elas em prática, tá? Então, só dando uma resposta à sociedade. Muito bem, eu precisei provocar o Michel aqui de trás para frente na nossa pauta, por causa da situação iminente dessa semana. Do volume, olha, foram dias de programa aqui que a gente nem construiu essa pauta, ela vem do povo. Que bom que o povo está aí, né, mobilizado. Mas, além disso, Michel, para a gente ir fechando aqui, que eu já tenho mais um entrevistado daqui a pouco, né, o que nós podemos falar do trabalho do PROCON? Você disse no comecinho que se intensificou muito o trabalho de vocês. Com certeza. E Marlene, até aqui agradecer aos colegas do Departamento de Comunicação da Prefeitura que fazem o monitoramento constante, e aí nós temos um aumento de em torno de 30% das demandas, se comparado com anos anteriores. Começamos a computar isso em 2025, né? E qual foi a conclusão que nós chegamos? As ações de orientação estão surtindo resultados, inclusive com o apoio de vocês da imprensa que prestam um serviço de excelência. As ações educativas nas escolas, esse ano nós já visitamos grande maioria das instituições de ensino, atendemos mais de 2.400 estudantes, tanto da rede municipal quanto universidades e da rede estadual de ensino, né, levando orientação aos idosos, né. Nós produzimos esse ano, 2 cartilhas, uma voltada para o público idoso e outra voltada para o público infantil. Legal. O idoso para tratar da gratuidade de transporte intermunicipal, interestadual, e para as crianças dos direitos básicos dos consumidores. Então o que nós percebemos? Tem muito consumidor que procura o PROCON, olha, eu vou fazer uma compra, eu gostaria que vocês, por favor, checassem se essa empresa é idônea realmente. Ainda tem pessoas que fazem isso. E nossos profissionais são instruídos a fazerem essa checagem. Então, assim, nós entendemos que o crescimento ele é positivo. A sociedade está mais atenta aos seus direitos. Nós recebemos muitas denúncias relacionadas a produtos vencidos, o que num passado bem próximo não eram frequentes essas denúncias. Então, a gente já... Isso é importante que denuncie, porque você não tem como passar na prateleira de todos os mercados para olhar isso, né, Michel? Com certeza. E nós temos assim, Marlene, quando nós assumimos em janeiro de 2025, nós todos somos conhecedores que nós temos uma gestão que é uma gestão voltada ao fazimento, ou entrega de resultados. Então nós temos, o prefeito já nos trouxe esse posicionamento, olha, nós precisamos fazer mais com menos. Então entregue mais à sociedade e isso realmente é fato.
né? Hoje nós temos o mesmo número estagnado de servidores já há 4 anos e hoje nós produzimos praticamente o quádruplo do que nós fazíamos no passado. E os números demonstram isso, inclusive com a entrega de resultados, né? É claro que é desafiador na terceira maior economia do Estado, só que nós temos feito isso de forma assertiva porque nós trouxemos para dentro do PROCON as entidades representativas. E aqui eu preciso render elogios à OAB, a 17ª subseção, na pessoa da presidente Carla Guerra, excepcional, doutor Marcos Vanderlei, que é nosso conselheiro lá do Conselho Estadual do Consumidor, a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso, ao vice-presidente Nilson Molon, inclusive ontem estava numa reunião importantíssima conosco, a Câmara de Dirigentes Lojistas, ao Poder Legislativo e as demais entidades que compõem o Conselho Municipal do Consumidor. Por quê, Marlene? Num passado bem próximo, o PROCON, o Sorriso, a administração, ela só criava políticas voltadas ao consumidor. E hoje nós estamos analisando o macro. Os dois lados. Os dois lados. Aí, né? Do mesmo jeito que o consumidor precisa do apoio do PROCON, o empresário também precisa, porque não é todo mundo que tem condições de pagar uma grande banca de advogados. Então, aí a gente percebe isso pelos números. Por exemplo, esse ano nós já realizamos 85 visitas orientativas, claro, começamos a trabalhar dia 20 de janeiro em virtude do recesso de final de ano, né? Foram aplicadas 19 autos de infração, ou seja, multas. 59 empresas foram notificadas, cumprimos 6 ordens de serviço da ANP. Hoje podemos falar com toda a certeza do mundo. O combustível comercializado em Sorriso é de ótima procedência. Perfeito. Nós não temos histórico de combustíveis adulterados e isso graças a esse trabalho fiscalizatório. E, evidentemente, as questões relacionadas às concessionárias, tanto de energia quanto de água. Perfeito. Aqui o TDAH ajudou, sabia? Perdão, eu estou usando a sua fala, não me processe. Da minha filhinha Heloísa. Abraço, Heloísa. Obrigada, meu querido Michel. Tem mais presidente de bairros que pediram espaço para falar daqui a pouquinho, mas é sempre bom, né? PROCON, só para fechar, assim, resumidamente mesmo, Dia dos Namorados, cuidados principais, que vai ter venda de presente, tá tendo, né? Muita compra de presente. Inclusive, conversei hoje com a nossa assessora lá, a jornalista Bianca Arruda, exatamente para falar sobre essa necessidade de trazer algumas dicas, né? E Marlene, se você me permite, quero fazer um alerta ao consumidor sorrisense. Hoje, 80% das reclamações do PROCON, eu digo sem nenhum medo de errar, estão relacionadas a compras feitas pela internet. Online, não é presencial. Não, é online. Por quê? É o que eu digo sempre, é que nós temos empresários em Sorriso que há 40 anos têm o mesmo CNPJ. Esse cidadão, essa cidadã não quer se prejudicar. Ele resolve o problema do consumidor assim que o problema chega. Já a compra online é muito mais difícil e tem empresas cá entre nós que não têm idoneidade, né? Mas estão lá comercializando seus produtos. Então, o consumidor sorrisense, minha sugestão, primeira, sugestão de ouro, valorize, priorize o comércio local. Ah, mas pela internet é mais barato, mas tem aquele ditado antigo da vovó, né? Às vezes o barato sai caro, né? Então valorize o comércio local. Sorriso não perde para nenhuma grande metrópole do estado do Mato Grosso. Aqui o comércio tem tudo para oferecer, né? Fuja daquelas promoções, as falsas promoções, a metade do dobro, né? Verifique questão da data de validade, verifique se o produto está na sua embalagem na correta, chegada, né? Notas fiscais. Exija nota fiscal ao final da compra. E assim, eu costumo dizer que as pessoas são um reflexo, são um espelho nosso, né? Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, né? É bem-vindo em todo lugar, abre portas. Então, assim, às vezes eu vejo pessoas reclamando nas redes sociais, mas eu fui numa tal loja, não fui tratado bem. Mas peraí, como é que você tratou o colaborador que estava do outro lado do balcão, né? Então, essa pergunta a gente tem que se fazer com frequência, né? E eu até começo assim, eu brinco com alguns empresários que assim que recebem a visita do PROCON pela primeira vez, desse PROCON, desse formato, dessa gestão, a Lei Acácio, eu falo, olha, você conhece o Celso Russo, você conhece o Celso Somano, perdão, o Beni lá do Programa do Consumidor? Eles falam sim, eu falo, então você esquece tudo aquilo que é a fiscalização do PROCON, a fiscalização correta, respeitosa, não é daquela forma. Então a gente ouve o empresário, ouve o consumidor e busca uma solução consensual do conflito. Dito isso, ótimas compras aos consumidores, aos empresários também, né? Se tiver algum problema, procure primeiramente a empresa. Se a empresa não resolver, você aciona o PROCON. Se você me permite, só para concluir, senhores e senhoras consumidores,
Você não ter gostado da cor do produto, do tecido, da marca, não justifica a troca. O empresário não é obrigado a trocar um produto que não Só esteja se ele com quiser, defeito. né? É liberalidade do empresário. Mas você sabe o que é bacana? Os empresários Troca sorrisenses, mesmo assim. 99,9% trocam mesmo não sendo obrigação deles. Então é isso. Boa compras a todos e, mais uma vez, Rádio Sorriso, o Grupo Maninho, obrigado pelo espaço, que Deus abençoe todos vocês. Amém. A gente agradece a atenção sempre pronta da equipe do Procon para nós aqui.